Olá, bom dia para você ligado na programação do SBT. Eu sou Vitória Mello e estamos juntos nesta sexta-feira. Seja muito bem-vindo. Agora é hora das notícias que mexem com a nossa vida. Facebook e Instagram notificam usuários quando for tirado print de conversa. Se você faz a captura da tela para mandar para os amigos, muito cuidado, hein? Agora a outra pessoa vai saber que você anda divulgando as conversas por aí. E motorista atropela trabalhadores que estavam em serviço num posto de combustíveis na Estrutural. As imagens são impressionantes. Maicon Leão conta pra gente. Exatamente, Vitória. Essas imagens impressionam justamente pelo impacto. O homem chega a parar com o veículo em cima desses dois funcionários. Tudo aconteceu naqueles tanques do posto ali. Eles estavam fazendo a manutenção, inclusive tinham alguns cones antes desses dois operários. Mas o motorista teria se distraído e não percebido a presença deles ali. Daqui a pouco a gente volta trazendo os detalhes desse caso e, claro, o estado de saúde dos dois feridos. A Polícia Civil prende quadrilha que extorquia vítimas e concedia alvarás de construção de forma ilegal. Parece que tinha 2 auditores fiscais do DF Legal que faziam parte desse esquema. Kátia Gomes. Exatamente, Vitória. Inclusive, um dos auditores já estava aposentado e, mesmo assim, ele se passava por auditor na ativa. Esses 2 auditores, eles contavam com a ajuda de uma terceira pessoa que era responsável por identificar pessoas que precisavam ali regularizar situações imobiliárias com alvarás ou até mesmo precisavam pagar algumas multas. E aí, de forma irregular, eles ofereciam esse serviço, né? Pegavam ali dinheiro desses supostos clientes e pagavam e abonavam as multas ou liberavam esses alvarás, né? Agora eles estão presos. Daqui a pouquinho eu volto com todos os detalhes. Obrigada, Kátia. E o Zoológico de Brasília redobra cuidados para ajudar os animais a enfrentarem o frio. Parece que alguns ganharam camas de feno e até aquecedores, é mole? Já já a gente mostra ao vivo para vocês. Agora são 11h44, o nosso jornal já está no ar. A gente começa essa edição com imagens impressionantes de um acidente. 2 homens foram atropelados por uma caminhonete dentro de um posto de combustíveis que fica na Estrutural. O repórter Maicon Leão está no local onde tudo aconteceu e traz mais detalhes pra gente. Maicon, bom dia ainda, né? Parece que o motorista dessa caminhonete não teria visto os 2 homens. É isso mesmo? Foi isso mesmo, viu, Vitória? Bom dia para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. Tudo aconteceu nesse posto aqui, às margens da Estrutural, no CIA. Esse homem, que tem 41 anos, chegou com a caminhonete por volta de 11h30 da manhã e parou em uma das bombas para abastecer. Logo depois de finalizar esse abastecimento, ele começou a sair devagarzinho e acabou não reparando que ali na frente, próximo onde tem aqueles tanques, onde ficam armazenados os combustíveis, estavam 2 operários. Segundo os frentistas aqui do posto, Vitória, tinham inclusive lá no local 2 cones justamente para indicar que estava acontecendo a manutenção, que tinha alguém trabalhando ali, mas que esse motorista não teria visto. E aí esses 2 homens que têm 56 e 30 anos acabaram sendo atropelados. Eu vou pedir para a gente ver a imagem, o detalhe, o tanto que ela é impressionante. A caminhonete chega devagar, os 2 estão lá fazendo o serviço e ela chega a ficar parada em cima das 2 pessoas lá. Cerca de 6 segundos, essas vítimas ficaram embaixo dessa caminhonete até que o motorista percebe e consegue que ela volte um pouco para sair de cima das 2 vítimas. Segundo ele disse que não percebeu que tinha as pessoas ali, que só sentiu que tinha passado em cima de alguma coisa e que escutou os gritos. E que aí nesse momento ele parou. Mas tudo aconteceu ali, Vitória, e foi registrado pelas câmeras de segurança, que são justamente essas imagens que a gente tem visto aí circulando nas redes sociais e que tem chamado a atenção das pessoas. Eles tiveram ferimentos graves, um deles inclusive fraturou a bacia. Eles foram levados daqui pelo Corpo de Bombeiros para o hospital de base, onde um deles ainda segue internado, passando por alguns procedimentos. Mas era uma manhã tranquila, como a gente está agora, o posto, movimento bem
leve, bem baixo, e eles estavam aproveitando justamente para fazer essa manutenção nos tanques. Esse motorista chegou, parou, abasteceu tranquilamente, conversou com os frentistas, só que na saída ele acabou não percebendo, Vitória, justamente o local que estava bloqueado para que essas pessoas não passassem por ali. Tinha os cones indicando para os motoristas fazerem o desvio justamente, mas não se sabe o que aconteceu. Esse motorista teria saído com um pouco de baixa tensão, não reparou que tinha esses cones na frente, acabou passando por cima dos cones e também por cima desses dois funcionários que faziam a manutenção ali do tanque. A polícia militar foi acionada, ele passou pelo teste do bafômetro que deu negativo e não apresentava nenhum sinal de alteração. Ele apenas disse que realmente não percebeu, não sabe o que aconteceu, mas, Vitória, ele só percebeu quando o carro deu aquela pancada, que é justamente quando a gente vê nas imagens que passa por cima dos dois operários. E aí naquele momento ele ficou, o que eu faço agora? Se eu vou para frente, para trás, até que a gente repara nas imagens que outros frentistas correm lá para o local para ajudar, para prestar os primeiros socorros, e aí a caminhonete volta um pouco e sai de cima dos dois. Eles tiveram ferimentos graves, como a gente disse, um deles chegou a fraturar a bacia. Eles foram levados pelo Corpo de Bombeiros para o hospital de base, onde ainda seguem em observação. O motorista não tinha bebido, como a gente falou, foi só um pouco de atenção, provavelmente faltou na hora de sair, já que os frentistas falam que o local, e a gente percebe nas imagens também, que o local estava sim sinalizado com os cones, justamente para mostrar para os motoristas que precisava fazer um desvio. Mas ele acabou não vendo e passando por cima desses dois homens. Felizmente eles não correm risco de vida, viu, Vitória? Ai, os funcionários agachados ali prestando o serviço, então realmente tem que redobrar a atenção no trânsito para não acontecer acidentes. É fatalidade, poderia ter matado alguém, graças a Deus, né? Os dois funcionários estão bem. Obrigada, Michael, pelas informações. Agora, gente, um serviço do SAMU pode estar com dias contados. A Secretaria de Saúde prepara uma reestruturação do Núcleo de Saúde Mental, um atendimento telefônico às pessoas que estão com depressão em estágio grave. Mas os servidores acreditam que as mudanças devem comprometer a qualidade do trabalho, que é conhecido por prestar um atendimento eficaz e capaz de salvar vidas. Uma ligação com o poder de socorrer pessoas em estado gravíssimo, mas sem feridas expostas e muitas vezes sem sintomas. A Juliana já precisou de ajuda e foi salva pelo Núcleo de Saúde Mental, o NUSAM, que hoje faz parte do SAMU. Eu só estou aqui hoje porque eu fui atendida por uma equipe do SAMU especializada e que entendeu o meu momento. Em outubro do ano passado, ela acreditou que a vida não fazia mais sentido e decidiu colocar um ponto final naquela situação. Mas um atendimento especializado fez toda a diferença. O que diferencia é o tom de voz, diferencia ela fazer uma análise remetendo ao meu passado e não, mesmo que ela não soubesse o motivo que eu estava ali, mas ela sabia que o que me levou a estar ali não foi nada que aconteceu naquele dia. Aqui no Distrito Federal, o terceiro maior número de ocorrências atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgências, o SAMU, está relacionado à saúde mental. Só no ano passado foram mais de 7.500 diagnósticos psiquiátricos confirmados. Para esses atendimentos, desde 2013, existe o Núcleo de Saúde Mental, mas os funcionários do núcleo foram informados pela Secretaria de Saúde que ele deixará de fazer parte do SAMU. Segundo a Secretaria de Saúde, o serviço continuará a ser realizado de forma reorganizada. Mas para os funcionários que preferem não se identificar... A justificativa não é aceita por nós, porque nós viemos de uma história onde nós não tínhamos mesmo para quem responder, nós não tínhamos uma estrutura própria de funcionamento e o pouco que a gente conseguiu avançar enquanto serviço especializado no SAMU-DF foi compondo essa estrutura que vai ser fechada, vai ser reorganizada no sentido, vai ser fechada e a equipe vai ser distribuída. Em 2020, foram 7.122 diagnósticos de problemas psiquiátricos registrados no Distrito Federal, a maioria relacionados a surto psicótico, tentativa de suicídio e ansiedade. Mas os funcionários denunciam que já estavam sendo deslocados para outras funções, deixando o atendimento voltado à saúde mental prejudicado. O trabalho durante a pandemia da nossa única viatura de saúde mental do Distrito Federal teve que ser voltado para o atendimento
dos pacientes com Covid. Então, assim como todas as outras ambulâncias, nós também atendemos os atendimentos clínicos, traumáticos e realizamos as transferências. Isso deixou, sim, o serviço de saúde mental, as ocorrências de saúde mental, sem o correto e adequado atendimento. De lá para cá, as ocorrências só têm aumentado. Os casos de comportamento suicida e tentativas de suicídio, eles chegaram a dobrar. Há 2 anos atrás, nós tínhamos uma média de 6 ocorrências diárias de tentativa de suicídio, que nós já considerávamos alta. Hoje nós temos uma média diária de 14 tentativas por dia. Esta outra servidora acredita que se a mudança acontecer, o atendimento chegará ao fim. Vejo essa reestruturação como o começo do fim do núcleo. Atendemos pacientes com transtornos, com ideação suicida, com depressão. E temos ocorrências todos os dias, o dia todo, com crises de ansiedade e tudo mais que possa ser contabilizado nos casos de saúde mental. É lógico que nós não conseguimos atender, mas temos um serviço reconhecido pelo Ministério da Saúde. Para Juliana, do início desta reportagem, é inaceitável essa mudança. Eu renuncio. E eu sou muito grata à equipe do SAMU que me atendeu, à equipe dos bombeiros que me manteve tanto tempo ali também, conversando comigo, a equipe do SAMU e a psicóloga que me fez duvidar se decidia ou não pular. E eu sou muito grata ao atendimento que eu tenho hoje, à ajuda que eu tenho hoje. E sou grata também por estar aqui, por poder falar isso para outras pessoas. Em nota, a Secretaria de Saúde informou que o serviço do Núcleo de Saúde Mental do SAMU vai ser reestruturado para que cada caso fique aos cuidados das gerências adequadas. Além disso, a Secretaria também afirmou que essa reorganização tem o objetivo de fortalecer os serviços e valorizar o trabalho dos servidores. Agora eu queria falar com as mamães que têm um bebezinho em casa e está com leite sobrando. Sabia que seu leite pode salvar vidas? O Distrito Federal tem centenas de recém-nascidos que precisam de alimento e os estoques dos bancos de leite estão baixos. O mínimo deve ser de 1.500 litros para garantir o alimento aos bebês. É assim, de casa em casa, que o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal vai recolhendo os potinhos cheinhos de leite materno. Ela coloca o nome ou o número, o telefone e o dia que ela começou a fazer essa coleta. Esse leite pode ser armazenado até no máximo 7 a 10 dias, né? Dali, os bombeiros seguem para os hospitais da rede pública do DF, onde pequenos recém-nascidos, que ainda precisam de atendimento médico especializado, vão ser alimentados com as doações de leite. O leite materno ele possui inúmeros anticorpos, é como se fosse a vacina do bebê. Então ele tem muitas propriedades benéficas, ajuda no desenvolvimento, no crescimento, né, no vínculo ali da mãe com o bebê. E aqui no nosso banco de leite a gente recebe esse leite dessas mães doadoras e ele passa por um processo de esterilização até chegar ao bebê. William dos Santos é um dos pequenos que está internado na unidade de terapia intensiva do Hospital Regional de Santa Maria. Por enquanto, o leite chega até ele por uma sonda. O pequeno homenzinho é prematuro, nasceu no 6º mês de gestação com apenas 956 gramas. Com pouco mais de um mês de vida, já está com 1,3 kg, mas precisa chegar aos 2 para poder ir para casa. No caso dele, a doadora é a própria mãe, Laísa dos Santos, de 18 anos, que se sente orgulhosa em alimentar o filho e outros bebês que também precisam. Eu me sinto realizada, eu vou falar a palavra realizada que aquilo ali me deixa bem, ver que eu posso ajudar não só meu filho, como eu estou ajudando outras crianças aqui dentro do hospital. E ela não é a única mamãe do Distrito Federal que sabe que o leite materno é poderoso e salva vidas. Por isso, é tão importante doar. Ajudar os outros bebezinhos, e principalmente na questão dos prematuros, para mim é de extrema importância, né? E não tenho muita dificuldade para fazer a questão da doação, para fazer a ordenha. Graças a Deus tem muito leite que dá para o meu bebê e também dá para muitos bebezinhos que eu estou podendo ajudar. Sinto muita gratidão, né?
Agradeço a Deus por ter tanto leite assim para o meu filho e como ajudar outros nenéns também. Uma ação linda e gratificante, mas que precisa de mais doadoras. Em abril, a doação de leite materno no Distrito Federal teve uma redução de mais de 7% em comparação com o mês de março. Uma queda que preocupa, já que mensalmente cerca de 200 crianças internadas na rede pública de saúde precisam do alimento. A importância é muito grande. Quando você está lá dentro e você vê que não está tendo o leite, que as criancinhas ficam em desespero, as mães começam a entrar em desespero e a gente acaba entrando em desespero também. Acredito que muita gente que sai de lá vê a necessidade de doar, mas não é todo mundo que dá conta, né, que pode doar. É tão importante, né, gente? Uma boa ação. Agora, olha só essa outra boa ação. Uma escola da Asa Norte está ensinando práticas de meditação para os alunos e até o aprendizado melhorou, olha só. Quando toca o sino, os alunos já sabem que é a hora de relaxar. Com a respiração profunda e o coração tranquilo, eles repetem. Posso estar saudáveis, seguros, felizes e em paz. Esse momento de paz é praticado todos os dias na Escola Classe da 415 Norte. A iniciativa veio depois de os professores perceberem uma agitação entre os alunos. As crianças são mais calmas, elas conseguem respirar, elas conseguem esperar a vez, elas conseguem entender que o outro merece respeito, que o outro não é para ser machucado. E quem vê essa turma assim tranquila, nem imagina que todos acabaram de chegar cheios de energia. São 10 minutos de pura plenitude para respirar, descarregar e se preparar para começar bem o dia. E não só para os dias de aula, mas para a vida toda. Com técnicas de respiração e palavras de afirmação, manter a paz corporal também é essencial para os conflitos que possam surgir. Mesmo tendo apenas 10 anos, Giovana se considera muito ansiosa. Para ela, a meditação faz toda a diferença na escola e também dentro de casa. Quando eu chego na escola, às vezes eu fico muito agitada, então assim, aí quando eu faço a apresentação, eu já volto mais tranquila para a aula. E para a escola, os resultados chegam assim, positivos em sala de aula e esperançosos para mudanças futuras. Com essa prática aqui na escola, a gente está plantando uma sementinha que lá no futuro, eu tenho certeza para você, porque a gente tem fé, né? A gente tem fé que essas crianças não vão ter atitudes violentas onde elas estiverem. Que bonitinho, né? Agora vamos para o noticiário policial, porque a Polícia Civil realizou hoje uma operação para prender uma quadrilha que extorquia as vítimas, prometendo não fiscalizar imóveis irregulares e emitir de forma ilegal alvarás de construção. Segundo a polícia, 2 auditores fiscais do DF Legal faziam parte desse grupo criminoso. A repórter Kátia Gomes acompanhou uma coletiva que aconteceu agora há pouco e traz mais informações para a gente. Boa tarde, Kátia, é com você. A gente já sabe como esse grupo agia? Oi, Vitória, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Sim, a polícia deu detalhes na coletiva e disse que esse grupo criminoso está sendo investigado há pelo menos 2 anos. Isso porque ele disse que esse é um crime que não gera ali ameaça, né? Então é difícil de ser investigado. Eles precisaram passar durante todo esse tempo colhendo provas para finalmente conseguir a prisão. São 3 pessoas envolvidas, 2 auditores fiscais, sendo um deles aposentado e um outro envolvido. Esse terceiro envolvido, ele era responsável por identificar e captar pessoas que precisavam de habite, de alvarás ou que tinha multas. Então essas pessoas, elas eram captadas, os auditores negociavam com elas para poder liberar esses alvarás, habites ou qualquer atividade ali envolvendo a Secretaria DF Legal, e as pessoas precisavam pagar propina. Em apenas um alvará, esse grupo criminoso conseguiu R$300 mil. Ou seja, segundo o delegado que investiga esse caso, esse foi um esquema criminoso que rendeu para o grupo milhões de reais. Eles não têm ao certo ali qual foi o valor que eles conseguiram arrecadar, mas o valor era sim altíssimo. Esse auditor fiscal que é aposentado,
aposentado, ele se passava por auditor da Ativa. Isso para conseguir a confiança desses clientes. A polícia disse também que eles mantinham um grupo dentro de um aplicativo de mensagens e as pessoas pagavam semanalmente para ficar dentro desse grupo e eles anunciavam ali no grupo, postavam as fiscalizações que iriam acontecer, ou seja, eles passavam informações de forma sigilosa para quem pagava para ficar dentro desse grupo. A polícia também conseguiu apreender um verdadeiro arsenal na casa do auditor fiscal que está na Ativa, entre espingardas, armas, inclusive da Segunda Guerra Mundial, e eles também conseguiram apreender uma arma que foi aquela mesma utilizada por James Bond no filme 007. Essa arma está avaliada em cerca de R$20 mil. Agora a polícia também vai investigar se esse auditor fiscal que tinha todo esse armamento já cometeu outros crimes com alguma dessas armas. Essas armas vão passar por perícia. O delegado conversou mais cedo com toda a imprensa sobre essa prisão. Vamos ouvir agora a entrevista com ele. Havia várias frentes diferentes de trabalho. E aí volta direto para mim. Esses auditores trabalhavam fornecendo informações privilegiadas e sigilosas sobre a ocorrência de fiscalizações. Eles trabalhavam emitindo alvarás, cartas habites de forma ilegal, sem o preenchimento dos requisitos. Eles trabalhavam reduzindo taxas e diminuindo ali o valor de multas, e, por exemplo, também impedindo que determinadas fiscalizações ocorressem nos estabelecimentos daquelas pessoas que os contratavam. A gente ainda não tem o valor exato da quantia oferida pelos auditores, porém temos informações de que pode chegar aí na casa dos milhões. A gente tem informações de, por exemplo, uma das transações para que fosse emitido um determinado alvará de forma ilegal, foi pago o valor de R$300 mil em apenas uma operação. Porém, são vários os clientes que a gente conseguiu identificar até o momento. Meu Deus, Kátia, e o DF Legal, hein? Mandou alguma nota, alguma explicação pra gente? Oi, Vitória. Olha, vou cobrar isso da produção. Até o momento não recebi essa nota, mas a gente pode voltar ainda hoje aqui no jornal com essas informações. Muito obrigada, Kátia, pelas informações. Então, daqui a pouquinho a gente volta com a Kátia Gomes. De volta às notícias, 2 projetos na Câmara dos Deputados tentam reduzir o impacto dos preços da energia elétrica e dos combustíveis no bolso dos consumidores. Nayane comprou uma geladeira novinha na esperança de economizar. Mudei achando que ela que estava consumindo a maior parte da energia da casa. Só que a conta veio e eu tô gastando a mesma coisa. Frustração que aflige cada vez mais brasileiros. Nos últimos meses foram anunciados reajustes que variam entre 7% e 24% na conta de luz em 11 estados. Na Câmara dos Deputados, um projeto quer suspender os reajustes. Ninguém aguenta mais tanto reajuste. E esse reajuste foi muito além da inflação. Mas nesta quinta, o presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou que um outro projeto sobre o tema será analisado com urgência. A proposta pretende tornar tanto os combustíveis quanto a energia elétrica serviços essenciais e limitar a cobrança do ICMS em 17%. Esse plenário terá a oportunidade de realmente dar um passo decisivo para contribuir com o abuso dos impostos no que se refere a telecomunicações, energia, combustíveis e transportes. O corte na conta de luz poderá ser significativo em alguns estados. No Rio de Janeiro, por exemplo, o imposto chega a 34%. Já em São Paulo e Brasília, a 25%. A expectativa é que o projeto que limita a cobrança do ICMS tenha mais apoio para ser aprovado, pois o que suspende os reajustes poderia trazer insegurança jurídica. Até a próxima terça serão feitos estudos pela equipe do deputado Danilo Forte, que apresentou o projeto para avaliar o quanto a conta de luz poderia baixar em cada estado.
e a forma mais imediata que nós temos de dar uma resposta para a sociedade que não está aguentando o sufoco. O líder do governo na Câmara afirma que os governadores que serão os mais impactados com a proposta serão chamados para conversar. Ele vai afetar, obviamente, cada estado que cobre mais do que esses valores sobre os bens essenciais. E vão ter que buscar outras fontes de financiamento para o orçamento do estado. E também na Câmara dos Deputados foi concluída a votação do projeto de lei que regulamenta o ensino domiciliar. Especialistas em educação dizem que a medida pode prejudicar o desenvolvimento das crianças. Pais de 3 filhos, um em idade escolar, Luciano e Francisco decidiram educar as crianças em casa. A gente entendeu que nós poderíamos suprir todas as necessidades intelectuais, cognitivas dele dentro de casa. Segundo a Agência Nacional de Educação Domiciliar, 15 mil estudantes estão na modalidade chamada de homeschooling. Embora em 2018 o Supremo Tribunal Federal tenha proibido a prática por não haver uma lei que a regulamente. Nesta quinta-feira, os deputados votaram os destaques do projeto que autoriza a educação domiciliar no país. A proposta prevê, entre outras regras, que os pais ou responsáveis apresentem certidões criminais negativas. Pelo menos um deles tenha nível superior ou formação tecnológica, e a criança esteja matriculada em instituição de ensino que vai acompanhar o desenvolvimento dela e o cumprimento dos conteúdos curriculares, além de fazer as avaliações de aprendizado. Atualmente, não manter os filhos matriculados em uma escola é considerado crime de abandono intelectual, com pena de multa e até prisão. De acordo com o projeto, os pais que se enquadrarem nas regras não serão processados. Para especialistas e organizações que trabalham na promoção de avanços da educação, a medida é um retrocesso e pode ser prejudicial à formação intelectual, psicológica e social de crianças e adolescentes. O convívio com outras crianças, o convívio com professores, a exposição a ideias diferentes e contrárias do que a família pensa, isso tudo ajuda no pleno desenvolvimento das crianças e jovens. O projeto segue para a votação no Senado. Agora a gente vai ao vivo lá para o Congresso Nacional, onde está a repórter Larissa Arantes, para continuar falando sobre esse assunto. Lari, boa tarde. Parece que os parlamentares já estão querendo acelerar essa votação do ensino domiciliar no Senado. É isso mesmo? Boa tarde para você. Ei, Vitória, boa tarde para você também. É exatamente isso. Os deputados que apoiam, então, esse texto do homeschooling querem uma reunião com o presidente aqui do Senado, Rodrigo Pacheco, justamente para pedir celeridade, pedir rapidez na análise desse texto aqui no Senado. A gente lembra que ele foi aprovado na Câmara e agora depende do aval dos senadores para seguir para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. E ontem mesmo, logo depois que a Câmara finalizou ali a análise dos destaques, que são aquelas sugestões pontuais de mudanças no texto, os deputados, então, que apoiam o projeto já se articulavam, já buscavam esse encontro com o presidente do Senado, justamente para tentar, então, já colocar a tramitação em jogo aqui no Senado. A gente lembra que uma das formas, para garantir essa urgência é aprovar um regime especial, o regime de urgência, para que então o projeto possa ir rapidamente para o plenário. Mas, claro, isso ainda não está certo. A gente segue acompanhando para saber se os deputados vão, de fato, conseguir essa reunião com o Pacheco e para saber também qual vai ser o retorno do presidente aqui da Casa a respeito desse pedido para que a votação ocorra de forma mais rápida aqui no Senado. Vitória. Obrigada, Larissa, pelas informações. É um assunto que divide aí opiniões, Obrigada. E o Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade nesta quinta-feira que é legal punir motorista que se recusar a fazer o teste do bafômetro. Os ministros também decidiram, por 10 votos a 1, manter a proibição da venda de bebidas nas rodovias federais. Famosa frase, se beber não dirija, segue valendo. O relator do processo foi o ministro Luiz Fux. A comercialização e o consumo exacerbado são a principal causa de morte no trânsito, em especial nas rodovias. Apenas o ministro Nunes Marques discordou de um ponto específico, a venda de bebidas nas rodovias. Para ele, é inconstitucional proibir a comercialização. Ora, não há prova alguma de que exista relação de causalidade entre a venda de bebida alcoólica às margens das rodovias federais
e os acidentes de trânsito provocados pelo consumo de álcool. A ação foi pautada diversas vezes no Supremo, mas só agora terminou de ser julgada. O pedido para análise de trechos específicos da lei seca foi feito pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, que defende a inconstitucionalidade da multa cobrada pela rejeição ao teste do bafômetro e outros artigos da lei seca. Refere ao princípio de razoabilidade, quando você, por exemplo, coloca uma punição igual para todo mundo, independentemente se essa pessoa realmente bebeu e está fora de condições de dirigir, com aquele que só tomou uma taça de vinho no jantar. A Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, uma das responsáveis pela formulação da lei seca, comemorou o resultado do julgamento. Qualquer mudança nessa legislação seria um retrocesso, seria um aumento do número de perdas de vidas e vidas de jovens. As operadoras de telefonia fixa têm até 8 de junho para implementar o prefixo 0303 nas ligações de telemarketing. A medida já está em vigor nas chamadas feitas por celular. E acharam o Matheus em casa? Não seria nada mal para quem trabalha assim, home office? Não seria. O que pega é que pelo menos 7 em cada 10 ligações que ele recebe todo dia vêm de empresas de telemarketing. Aqueles robôs que não pedem licença para ligar para o telefone celular da gente sem serem convidados. Porque já rolou casos onde eu estava esperando uma ligação de emprego ou ligação de um feedback, assim, e eu perdi a chamada porque achava que era telemarketing. Pela regra, empresas de telemarketing têm de adicionar o prefixo 0303 ao número que usam para ligar para as vítimas, para os consumidores, oferecendo produtos e serviços que, em geral, o dono do celular não pediu e não quer. A medida da Anatel vem em razão do crescimento das queixas contra essas ligações inoportunas, que triplicaram no primeiro trimestre de 2022. E tem ainda as empresas que usam telefone fixo. Essas têm prazo até 8 de junho para se enquadrarem à norma. Depois disso, quem se sentir incomodado por uma ligação incômoda mesmo, onde o prefixo 0303 não apareça com clareza, a dica da Anatel é para que o consumidor reclame junto à sua prestadora de serviços telefônicos por utilização indevida de número para telemarketing ativo. O presidente da Anatel recomenda registrar os números indesejados. E apresente essas informações para os nossos canais de atendimento. Não precisa ser o nosso call center, nós temos aplicativo, temos e-mail, temos diversos canais de atendimento. As multas para quem descumprir a determinação podem chegar a 50 milhões de reais por ligação. Temos uma solução única que vai endereçar. Nós precisamos atuar em diversas frentes, nós vamos para cima das empresas. E por falar em tecnologia, esta semana a Meta, dona do Instagram e do Facebook, anunciou que vai notificar o usuário quando for tirado algum print de uma conversa. Ou seja, se você é daqueles que faz a captura da tela para mandar para os amigos, cuidado, porque agora a outra pessoa que você estava falando vai ficar sabendo, viu? Outra novidade das redes sociais é que o usuário vai poder configurar as mensagens para que elas desapareçam depois de um tempo. Tudo isso para aumentar a segurança e privacidade de quem usa essas plataformas. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a Nayara Cacheta, que é advogada especialista em redes sociais. Boa tarde, Nayara. Teve gente que não curtiu muito essas mudanças não, né? Mas qual é a importância dessas medidas? Boa tarde, obrigada pela participação. Boa tarde a todos. Essa medida visa trazer um maior sigilo e segurança às conversas dos usuários, né, que utilizam a plataforma como WhatsApp, Instagram, Facebook, enfim. A nossa Constituição Federal traz a previsão em seu artigo 5º sobre o sigilo das comunicações. Então, esses mecanismos de criptografia, de conversas temporárias, de ativar com que estas conversas sejam apagadas dentro de um período, visam exatamente resguardar esses mecanismos, esse sigilo das comunicações, que é uma previsão trazida aí pela nossa Constituição Federal e pode sujeitar aquele indivíduo que divulgue isso indevidamente a sanções penais, a eventuais processos também que ensejam danos morais e indenização por essa divulgação. E
é crime, como você disse aí, compartilhar essas mensagens privadas é considerado crime? O mero ato de divulgar não configura especificamente um crime. Todavia, a divulgação ela pode gerar algum dano ao indivíduo e esse fator, sim, pode gerar uma responsabilização penal, além de uma responsabilização no âmbito civil. Você teria alguns exemplos para dar para a gente de algumas penalidades? Bom, a divulgação de fotografias ou vídeos, por exemplo, de nudez, hoje tem uma previsão no nosso Código Penal, que é o artigo 218C, que traz uma penalidade aí de 1 a 5 anos para aquelas pessoas que divulgam fotos ou vídeos de nudez, de sexo, enfim, sem o consentimento da vítima. Então, a pessoa que divulga está sujeito a esta penalidade. E esses prints, eles servem também como provas na justiça, né? Muitas vezes algumas pessoas usam esses prints, conversas, áudios na justiça. Isso pode servir para esse tipo de situação também? Sim, o nosso Código de Processo Civil, ele admite aí todos os meios de prova, né? Tem que ser feita uma análise da cadeia da custódia da prova, que é um entendimento hoje majoritário no âmbito dos nossos tribunais, mas, em regra, sim, todos esses materiais colhidos, né, através de prints, enfim, de telas, eles podem sim serem utilizados no âmbito de qualquer processo civil ou criminal. E essa questão da Meta, né, fazer esse bloqueio de mensagem e tudo mais, a empresa ela pode se responsabilizar também por esse print divulgado ou só mesmo quem fez essa captura de tela? Há um entendimento hoje majoritário no âmbito dos tribunais do nosso país de que as empresas não teriam essa responsabilidade direta, porque seria uma mera plataforma de serviços, né? Então, haveria a responsabilização apenas daquele indivíduo que, de fato, tornou pública uma conversa privada. Sim, e o que a pessoa, né, que teve essa conversa divulgada, compartilhada, pode fazer? Olha, a medida mais adequada nesse caso é que a pessoa realmente ingresse com a ação, caso ela se sinta lesada, violada em seus direitos da intimidade. Então, ela poderá ingressar com ação civil para buscar a devida indenização no caso de danos morais, né? E caso ela entenda que foi vítima de algum tipo de crime com relação a essa divulgação, ela também poderá fazer o registro de uma ocorrência para buscar a responsabilização criminal desse indivíduo. Agora, então, quem tira aquele print da conversa para mandar em grupo de amigo, né? Mandar do crush para as amigas, é bom não fazer mais isso, né? Porque o crush, enfim, a pessoa vai ficar sabendo. Deve ter uma especial cautela quanto a isso, né? Essa nova medida do Instagram, inclusive, ele alerta que foi retirado esse print da tela, né? E como dito anteriormente, é uma medida que visa esta maior segurança nas conversas e a não divulgação desses diálogos, às vezes íntimos, pessoais e sigilosos. Muito obrigada, Nayara, pela sua participação aqui no SBT Brasília. Foi um prazer e muito esclarecedora aqui a nossa conversa. Obrigada. Eu que agradeço, muitíssimo obrigado. Ótima tarde a todos. Obrigada. Gente, olha só que notícia boa. Empresas brasilienses estão se destacando com vários projetos para reduzir os impactos na natureza e melhorar o ambiente em que a gente vive. Olha só. O trabalho da Bárbara é como de um passarinho. Ela colhe sementes de plantas do cerrado em vários pontos do DF para fazer com que novas árvores cresçam em outros lugares. Todo mundo quer plantar, o mundo inteiro quer plantar, nós temos agendas ambientais do mundo inteiro. Só que você não planta se você não tiver a semente, né? Então, nosso trabalho funciona como? Trazer essa semente do campo para a mão de quem quer plantar. Só que a mão que está no campo colhendo essa semente são pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, só que elas estão no meio do cerrado, no meio da Mata Atlântica, no meio de qualquer bioma. Então a semente está lá no pé e ela não via isso como uma chance de melhorar de vida, de ganhar um dinheiro com aquilo. E como uma andorinha só não faz verão,
A Bárbara também não trabalha sozinha. Aqui no Distrito Federal, ela conta com a ajuda de pelo menos 11 coletores. São homens e mulheres de baixa renda que retiram as sementes e de 2016 para cá já ajudaram a restaurar mais de 30 hectares de cerrado que estavam destruídos. Aqui em Brasília, nós estamos atuando na restauração de cerrado, de nascentes também, já temos mais de 4 nascentes, pelo menos 4 nascentes sendo restauradas. E usando sempre essa técnica, ao invés de plantar a muda direto no chão, nós plantamos a semente direto no chão. Que é a tecnologia que a natureza criou, né? A natureza, ela planta geralmente a semente direto no chão. Então nós só damos um impulso para isso. Nós trazemos a semente do campo e plantamos ela direto no chão. Este outro empreendimento que existe no DF desde 2018 tem foco no lixo. Se sozinho a gente produz uma grande quantidade, imagina o tanto de resíduos que saem de grandes empresas, como shoppings, restaurantes e supermercados. Eles têm um custo para gerir esse lixo. A gente entra lá para diminuir essa conta. E como a gente faz isso? A gente começa separando esses resíduos em 3 partes. Então, uma parte que seria o lixo orgânico, a gente passa a fazer uma compostagem desses resíduos, diminuindo bastante a massa de resíduos, massa de lixo que já está lá. Depois a gente separa a parte dos recicláveis. Então, no dia a dia da empresa, os próprios colaboradores dela já fazem o descarte no local correto. Plástico onde é plástico, papelão onde é papelão, e dessa forma a gente consegue destinar isso da melhor maneira possível. E a parte que a gente não consegue dar uma destinação final continua sendo mandado para o aterro, mas em alguns casos esse volume passa a ser de 10% ou até menos, 10% ou menos do valor original antes da nossa gestão. As duas empresas sustentáveis contam com o auxílio de uma terceira, que apoia ideias de empreendedores preocupados não só com o lucro, mas também com atitudes que podem transformar o mundo. A gente dá essas habilidades para o empreendedor que quer se desenvolver e também cria o caminho, né? Então imagina que ele precisa se conectar com clientes, precisa captar recurso financeiro. Então a gente começa a mostrar essa jornada, qual o passo que ele tem que fazer, o que ele precisa ter de característica, a habilidade que ele precisa desenvolver. Então a gente traça essa jornada e a gente consegue capacitar esse empreendedor para ele conseguir adquirir isso e conseguir desenvolver o seu negócio. E as ações de empresas focadas em fazer o bem podem até ser premiadas em uma ação nacional de projetos sustentáveis que vai acontecer em novembro. O prêmio é uma parceria que a Eni Impacto fez com a empresa que coordena este prêmio, com a intenção de dar visibilidade, dar notoriedade para esses empreendedores e para essas empreendedoras que dedicam seu tempo e suas energias para gerarem empregos e resolverem problemas sociais e ambientais. Então a ideia é dar visibilidade para essas empresas e inspirar outros empreendedores e outras empreendedoras a seguir o mesmo caminho. Agora eu queria te perguntar como que foi acordar hoje de manhã cedinho com esse frio, com esse tempo gelado. Acredite se quiser, tem uma imagem que marcou muito aqui nos últimos dias. Foi a de pessoas nadando na água mineral, na manhã mais fria do século. A gente foi lá conversar com elas e ficou sabendo que ninguém tá nem aí pro frio. Vamos ver. Que está frio, todo mundo já percebeu. Para trabalhar, gente, só assim, touca, luva, eu estou com 2 blusas, casaco, cachecol, 2 calças, bota, meia. São 8 horas da manhã e olha, estava 11 graus, mas acabou de virar. O termômetro está marcando 12 graus. Mesmo assim, eu acho que nem todo mundo percebeu que está frio não, viu? Estamos aqui na água mineral e olha só o que encontramos. 2 corajosos aqui praticando natação com esse frio. Eu vou lá conversar com eles e tentar entender como que eles estão aguentando esse frio embaixo da água. Há 15 anos, o servidor público José Melo nada na piscina da água mineral uma vez na semana. Faça frio ou faça sol. E tá aí nessa natureza maravilhosa, esse Parque Nacional é muito bom, é gratificante. Frio você não tá sentindo, não? Você sente e mesmo assim vem? Aí fora eu estava, mas aí dentro tá muito mais. Tá mais aquecido aí fora.
A rotina de treino dos amigos Augusto e Alex é bem mais intensa e já dura décadas. Para eles, o frio faz parte da rotina. O frio, ele atrapalha um pouquinho na hora da entrada e na hora da saída, mas a água, dentro da água, fica muito mais confortável e não tem muito o que se arrepender depois. A gente está acostumado a nadar em baixas temperaturas. A gente já nadou aqui, a gente já nadou no Chile, então para nós é tranquilo nadar em temperatura mais baixa. Para a chinesa, que mora em Brasília há 7 anos, o frio da capital não é nada perto do gelo que enfrentava na cidade onde nasceu. No inverno, né, pode ser menos 20 graus. Em Pequim, morava e trabalhava em Pequim, na China. Menos 20 graus, então isso aqui 5 graus não é nada, né? Nada, é por causa da seca. A água aqui é ótima, eu adoro, porque a gente sente frio de fora, né? Mas na água mais quentinho que fora. Para esquentar, para nadar, ótimo. E não é só na água mineral que os atletas enfrentaram essa friaca hoje cedo. No Parque da Cidade e no Lago Paranoá, a rotina de treinos também foi intensa. A paratleta Elisângela Toniolo fez até piada da situação. Não vai remar não, ó. Ó, congelou, ó. Ó, ó. A perna não mexe não, velho. Oh, meu Deus. A mínima registrada nesta madrugada foi de 3,3 graus no Gama. Em Águas Emendadas foi de 4,5. No plano piloto, 5,3. A máxima chegará a 22 graus no entorno e 25 no plano piloto. A boa notícia para quem não aguenta mais esse frio é que a temperatura deve começar a subir no fim de semana. Meu Deus, que coragem! Como o Netinho aqui, nosso câmera, disse, esse pessoal que fica nadando nessa água gelada, daqui a pouquinho a conta chega, viu? Cuidado! Que frio é esse, né, gente? Como a Kátia disse agora há pouco, durante a reportagem, o Distrito Federal registrou hoje mínima de 3,3 graus, temperatura um pouquinho mais alta que ontem, quando atingimos o dia mais frio da história. Com esses figurinos nas ruas, nem parece Brasília. Dá vontade de trazer a cama. Nunca tinha visto um frio como esse. Nunca mesmo. Foi o frio mais intenso da história. Fez 1,4 grau, a menor temperatura no Distrito Federal desde 1963, quando o Instituto Nacional de Meteorologia começou a fazer a medição. Geada em Brasília, ó. O carro congelou, cara. No plano piloto, a temperatura ficou em torno dos 4 graus. Com isso, Brasília está entre as capitais mais frias do país. O frio aqui está mais forte do que lá em São Paulo, do que no Paraná e do que também no Rio Grande do Sul. Os cariocas também sentiram muito frio. Fez 11 graus no Rio de Janeiro. Foi a madrugada mais fria do ano. Na orla da Zona Sul, as ondas chegaram a 4 metros com rajadas de vento. Em Niterói, surfistas aproveitaram as ondas enormes. São Paulo também teve mais uma madrugada gelada. Moradores de rua tentaram se proteger como puderam do vento. A fogueira no meio da calçada amenizou o frio. E o gesto de voluntários também ajudou a esquentar. Foi difícil levantar até para receber o café com leite. Não vou porque eu tô só de short, né? E essa blusa aqui, enquanto eu vou lá, minha mão congela. O frio pode ser a causa da morte de um homem de 39 anos em Mauá, na região metropolitana. A família aguarda o resultado do laudo do IML. Por causa das baixas temperaturas, que chegaram ainda no outono, várias instituições anteciparam a campanha do agasalho na capital paulista. Só na última semana, a Associação Comercial de São Paulo recebeu em apenas um ponto de coleta 4.500 doações. Em um dia, essas duas caixas aqui, olha, ficaram lotadas. Um casaco, um par de meias, um gorro. Qualquer peça quentinha nesse momento faz muita diferença para quem precisa se aquecer. Nós costumamos dizer que o pouco é muito. Mesmo que você tenha uma peça, duas, na somatória é muito importante. Mesmo porque nós temos postos de coleta em vários pontos. Farmácias, redes de supermercados, condomínios. É hora de ajudar. E para quem tem,
de agradecer. Um cachecol, se agasalhar bem e superar, né? E vamos que vamos, tem que superar, não tem jeito. É isso aí. E com todo esse frio que está fazendo nos últimos dias, os animais também precisam se aquecer, né? Lá no Zoológico de Brasília, os bichinhos também estão tendo cuidados redobrados para não sentirem frio. O repórter Michael Leão está lá neste momento e vai mostrar pra gente que cuidados são esses, Michael. Me diz uma coisa, né? Primeiro me contaram que você nunca tinha ido ao zoológico, é isso mesmo? E tá frio por aí? Boa tarde. Oi, Vitória, boa tarde para você, para todo mundo. Olha, eu nunca tinha vindo aqui no zoológico ainda. Tô chegando agora em Brasília, tô conhecendo aos poucos, já fiquei encantado. Vi elefante pela primeira vez. Mas olha, respondendo a sua pergunta, se tá frio é meio variável. Para mim, tá ventando e eu fico um pouco incomodado, até coloquei a blusa. Mas aqui a gente tem exemplo de animais que gostam do tempo mais frio, tá fora da água, essa daqui tá até com aquecedor. Mas tem cobra que tá igual o pessoal da água mineral aí, não tá preocupado com nada e tá curtindo ali, ó, dentro da piscininha. Mas a equipe aqui do zoológico, para tentar aquecer esses animais, tem preparado algumas técnicas, alguns equipamentos. Rogério Silva está mostrando pra gente ali no final, tem uma caixinha com feno. Isso não é comida para cobra não, não é para alimentar não, é justamente para aquecer. Quem vai explicar pra gente é o Carlos Eduardo Nóbrega, diretor de serpentes aqui do Zoo. Então, Carlos, isso aqui é justamente para dar uma aquecida nesses animais? Boa tarde. Boa tarde. Perfeito. A gente coloca algumas caixas de feno que funcionam como tocas artificiais para os animais. E além disso, aqui nas serpentes a gente coloca aquecedores que funcionam para estabilizar e manter a temperatura um pouco mais alta e agradável para esses animais. É porque a gente, quando está com frio, não pode ver um solzinho que já está correndo para lá. Esses animais estão na sombra o tempo todo, então tem que ter uma ajuda humana aí, né? Apesar que o sol incide nesse recinto, só que a gente tem que manter a temperatura sempre agradável. Imagina que você está dentro do seu quarto, você abre a janela, bate um solzinho ali, mas é melhor quando a gente tem um aquecedorzinho, né? Então a ideia é, para aumentar o bem-estar desses indivíduos, a gente coloca o aquecedor, o feno funciona como se fosse uma coberta para esses animais e a toca permite que o quartinho deles fique cada vez mais quente. Então, tanto para aves, para mamíferos, quanto para os répteis, a gente aborda essas medidas para amenizar o impacto do frio com esses indivíduos. Esse cuidado que a gente está vendo aqui com as cobras não são só nesses recintos que estão tendo, igual você falou. Então, outros animais também estão ganhando esse aquecimento nesse tempo difícil? Outros animais, até mesmo o próprio elefante que você comentou, a gente coloca feno dentro do recinto desses animais, do cambiamento, né, onde ele dorme, e isso permite com que esse animal ele consiga manter a temperatura o mais estável possível nesse período frio, né? Então evita que esse animal sofra de problemas com hipotermia, qualquer coisa relativo à incidência do frio nessa época do ano. Vitória, até importante a gente explicar, porque igual, por exemplo, outros animais têm o pelo, tem, por exemplo, as penas que ajudam a dar uma amenizada. A cobra tem só a escama, então ela tem essa dificuldade, não tem esse tecido adiposo que a gente tem para ajudar a reter essa temperatura, então eles sofrem mais nessa época? Ela tem até um tecido adiposo, né? Mas assim, a cobra ela tem uma peculiaridade. Diferente de nós mamíferos, que a gente consegue acordar e já fazer nossas atividades, metabolismo ali, a flor da pele, esses animais não. Eles precisam de uma fonte de calor externa para aquecer o seu metabolismo e aí sim iniciar suas atividades. Então eles são um pouquinho mais preguiçosos na parte da manhã e quando tá frio, mais preguiçoso ainda. Então por isso que a gente precisa sempre cuidar deles de uma maneira muito mais carinhosa, colocando fontes de calor externa, artificial, para eles conseguirem ficar muito bem. Nossa, me identifiquei muito com ela. Quanto mais frio, mais eu demoro para sair da cama, para sair de casa, para começar meu dia a dia. Um detalhe legal, Vitória, que a gente estava conversando aqui antes, é que apesar do recinto estar aquecido, essa água que a gente vê aqui embaixo não virou uma piscina quente, uma água de Caldas Novas, não. Ela continua na mesma temperatura fria e desse mesmo gelado as cobras continuam entrando? Algumas cobras acabam entrando porque elas exigem um quesito de umidade um pouco maior. Então elas preferem realmente, mesmo na época fria, ficar um pouco na água. Fora que também a água tem algumas propriedades de inversão térmica, né? Então que permite que esse animal fique na água durante um período um pouco maior do tempo. A gente estava comentando que eles têm essa dificuldade de conservar essa temperatura, vamos dizer assim. Quais animais que sofrem mais com essa mudança? Quando esquenta demais, quando esfria demais?
Com certeza os répteis, isso daí sem sombra de dúvida. Na época do frio os que sofrem mais, e na época do calor a gente tem também as aves sofrendo bastante com essa alta de temperatura. Os mamíferos eles têm uma capacidade melhor de regulação térmica, então acaba que esses animais conseguem passar muito bem durante esses períodos. Só que como todos esses animais aqui são cativos e a gente cuida com muito carinho e respeito, então buscando o bem-estar desses indivíduos, sempre a gente dá a melhor opção possível para eles ficarem o melhor possível vivendo naquele hábitat. Claro, a gente não vai conseguir mostrar para quem está em casa, porque o equipamento fica lá na parte de dentro. Mas além desse feno, igual quando a gente liga o ar-condicionado no tempo frio, lá para eles tem ligado um aquecedor para tentar amenizar a temperatura lá dentro, deixar ela confortável. Não é para aquecer e esquentar, mas para deixar confortável. A temperatura lá dentro ela fica estabilizada ali em torno de 24, 26 graus ao longo de todo o dia. Então a gente consegue equilibrar essa temperatura na época fria. Jamais aqui a gente vai ter uma temperatura abaixo de 15 graus. Isso inclusive não é muito benéfico para as espécies que a gente mantém no plantel. Então, graças a esse aquecedor, a gente consegue fazer um trabalho muito bacana com esses animais. Ali atrás, vou até pedir pro Dentinho mostrar, a gente está com essa espécie aqui, acho que é a cobra do milho, a gente percebe que tem uma em cima e ali embaixo tem uma caixa que ela tá toda enroladinha lá dentro. Ali já tinha aquela caixa para ela ou foi colocada justamente por conta do frio? A gente colocou essa caixa, a gente coloca e tira dependendo do período, e a gente colocou um pouco antes do frio porque ela faz o quesito da toca. E fazendo esse quesito da toca permite com que esse animal fique mais confortável ali, se mantenha mais quentinho. A gente percebe que ela tá realmente bem enroladinha, bem juntinha ali. A ideia então é essa mesmo, de se aquecer também. A ideia é essa, porque assim, acredito que nós dois preferiríamos estar em casa, num quartinho, enroladinho numa coberta, muito mais quentinho do que aguentando frio aqui hoje. Então, assim, é basicamente esse quesito que a gente tem colocando esse tipo de ambientação para os animais. Com certeza, Carlos. Então, vou aproveitar para te agradecer pelas informações, pelos esclarecimentos. A gente fica por aqui, eu vou lá pro meu quartinho aproveitar para me aquecer, que fim de semana a gente tá de folga. Tchau, Vitória. Ô, Michael, pergunta aí pra Pamela, já manda um WhatsApp se ela te libera, né? Pra você ir pra sua casa, pro seu cobertor, aproveitar pra sextar mais cedo, na cobertinha quentinho. Obrigada pelas informações. Muito obrigada por ter trazido pra gente as informações sobre os bichinhos que sofrem muito, né, gente? Com essa temperatura baixa também. Obrigada, Michael. E a gente continua no mundo animal, só que dessa vez um alerta. A disseminação de uma infecção rara, conhecida como varíola dos macacos, preocupa autoridades de saúde pelo mundo. Estados Unidos, Canadá e vários países europeus confirmaram casos da doença historicamente encontrada no oeste e centro da África. Apenas em Portugal já são 14 pacientes. Nós vamos conversar ao vivo agora com a médica infectologista Ana Helena Germoglio, que vai explicar um pouquinho para a gente sobre os riscos dessa doença. Doutora Ana Helena, boa tarde. A gente sabe que até agora nenhum caso foi confirmado no Brasil, mas corre o risco dessa doença chegar até aqui. Explica um pouquinho para a gente. Obrigada pela participação. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer. Sim, né, a gente sabe que por conta da dinâmica de circulação das pessoas, é muito provável que essa doença ela chegue aqui no Brasil. Né? É uma doença que já é bastante conhecida lá do continente africano, né, mas que por vários fatores agora já vem se espalhando, começando no Reino Unido e vários outros países na Europa, já centenas de casos já notificados e alguns ainda em investigação, já tem casos nos Estados Unidos e muito provavelmente também deve chegar aqui no Brasil pela dinâmica de circulação das pessoas. Né? Então, assim, apesar de ter um nome parecido com a varíola que a gente ouvia falar de antigamente, que deixou de ser vacinada ali pela década de 80, é um vírus que é da mesma família, mas que não causa os mesmos danos para os seres humanos como a varíola que a gente estava acostumada a ouvir falar. E a senhora sabe dizer se aqui no Brasil já houveram casos dessa doença? Aqui no Brasil a gente não tem ainda casos notificados dessa doença, isso não significa que ela não possa chegar a qualquer momento. Quando a gente acabar a reportagem, por exemplo, pode haver a notificação de algum caso. Por isso que é importante que haja divulgação, né, tanto para nós, profissionais de saúde, principalmente para quem atende nas unidades de pronto atendimento, mas que as pessoas também saibam reconhecer
as manifestações dessa doença, até porque pode se assemelhar a outras doenças mais comuns, como a própria varicela, a catapora, né? Mas que tem uma transmissão e um período de incubação diferente, né? Mas muito provavelmente que ela deve chegar ao Brasil também. E a senhora falou sobre a identificação. Quais seriam os sintomas? Normalmente, os indivíduos que têm esses quadros começam com febre, mal-estar, dor no corpo. Uma característica muito comum é o desenvolvimento de lesões pelo corpo, que normalmente elas vão aparecer ali por volta do 3º, 4º dia após o início da febre, que são lesões que aparecem muito lesão de catapora, né? E a se espalhar do corpo, do pescoço para baixo, e o aparecimento de ínguas, né, que são as linfadenopatias, que é o nome técnico, né, popularmente conhecido como íngua, que pode aparecer em qualquer parte do corpo. Muito provavelmente, esse líquido que contém dentro dessa lesão que se forma na pele é uma das causas de transmissão, mas que aparenta também que também haja uma transmissão respiratória. Então, a partir disso é que a gente supõe que haja uma maior transmissão de pessoa a pessoa. Mas fica o recado, né, caso apareçam esses sintomas, né, buscar imediatamente o atendimento médico. E a senhora comentou sobre a transmissão, né? Passa do animal para o ser humano e aí pode ser transmitido? Como que é essa cadeia de transmissão da doença? Apesar de ser chamada de varíola do macaco, né, porque foi identificada inicialmente nos macacos africanos, mas um dos grandes reservatórios, né, os maiores transmissores deles são roedores, né, que aparentam muito aos ratos domésticos. Mas pode sim também haver transmissão de pessoa a pessoa. Nas lesões que se formam na pele, né, aparentemente essas lesões são bastante transmissíveis, então se uma vez o indivíduo identificado com essa ou com suspeita dessa lesão, a gente precisa ter um cuidado diferente, justamente para não ter o contato, até nós mesmos, profissionais de saúde, que vamos examinar esse tipo de paciente, né, esse tipo de lesão, mas que também uma das suposições é que haja uma transmissão através de gotículas, né, semelhante como a gente já aprendeu, né, com a Covid, né, então caso confirmado essa transmissão através de gotícula, que aparenta que haja, né, então aí mais uma serventia da proteção através da máscara, né? Então aí as pessoas que tiverem esses sintomas precisam ser a gente que for examinar o paciente ou as pessoas que convivem com a pessoa precisam ter o cuidado, né, tanto no contato com as lesões quanto na transmissão via respiratória. E foi importante a senhora ter falado sobre a transmissão, porque eu lembro que na época que tiveram aqueles casos de febre amarela, alguns macacos estavam sendo encontrados mortos, né? As pessoas ficavam com medo e acabavam matando esses animais. Então, por isso é importante esse alerta, né? O bichinho muitas vezes não é o transmissor da doença. Isso, além da gente não ter casos aqui ainda notificados no Brasil, as principais fontes são os roedores, então não faz sentido algum, né, a gente sair por aí culpando os macacos, muito menos matando os macacos, achando que a gente está se prevenindo dessa doença. Sim. A senhora comentou sobre a varíola, né, que já existiu aqui no Brasil. A vacina contra a varíola talvez adianta alguma coisa contra essa doença? Esse vírus, ele é da mesma família, né, do vírus da varíola, e muito provavelmente a vacina ela pode ser utilizada como um método de frear a transmissão dessa varíola de macaco também, né? Então hoje a gente não tem mais pessoas que recebem imunização contra a varíola, mas se, né, por acaso, eventualmente a gente tiver um surto dessa doença, uma das opções, né, de barrar a transmissão entre as pessoas pode ser a utilização da vacina da varíola, mas isso assim, ainda não existe essa determinação para isso. Muito obrigada, doutora Ana, pela sua participação. Obrigada por sempre estar aqui com a gente, nos esclarecendo, né, sobre as informações sobre saúde, que a gente fica muito preocupado aqui. Obrigada, viu? Boa tarde para a senhora. Obrigada, é um prazer.
Vamos falar agora de coisa boa, porque neste fim de semana o DF vai receber o Festival Brasília sobre Rodas, que vai reunir vários apaixonados por automobilismo. Vai ter carro para todos os gostos, viu? Antigos, esportivos, jipes, até karts. E hoje a repórter Kátia Gomes conseguiu reunir alguns desses carros para mostrar pra gente. Kátia, você já conseguiu dar uma voltinha aí em alguns desses carros? Ainda não, Vitória, mas eu vou mostrar para vocês de casa alguns desses carros. Mas antes de mostrar, eu vou tirar todas as dúvidas, né, do telespectador, para quem quiser participar, para aquela pessoa que é apaixonada por rodas. É um evento que vai reunir diversos carros, inclusive motos, bicicletas, karts, ou seja, né, todo mundo que gosta mesmo de rodas vai poder participar desse evento e vai conseguir ver, como por exemplo esses carros aqui antigos. O evento acontece amanhã, sábado, de 9 horas da manhã até às 6 horas da tarde e no domingo, de 9 da manhã às 5 horas da tarde. Eu vou conversar agora com o Flávio Noronha, ele é um dos organizadores aqui do evento. Ainda não está nada montado porque o evento é só amanhã, né? Então, várias pessoas, donos de carros, vão trazer os veículos aqui para fazer uma espécie de exposição, é isso? É uma exposição das maiores que ocorrem no Brasil, porque estarão amanhã aqui centenas de carros, bicicletas, motocicletas. Vai ser uma exposição de grande porte e, o que é principal, com acesso livre a qualquer pessoa aqui de Brasília que queira passar sábado, uma parte do domingo, ficar à vontade e conhecer os carros, as motos, tudo sobre rodas, para poder, através deles, conhecer um pouco da história, não só de Brasília, mas do Brasil. Do Brasil. E o evento também vai contar, né? Vai ter comida, vai ter bebida, as pessoas podem ficar tranquilas. Quem vier para cá vai ter toda a estrutura disponível. Vai comer por aqui, tem os banheiros, tem o próprio parque, a beleza natural e carros à vontade. Não dá para ficar pouco tempo. Para passar por todos os carros e motos, vai ter que demandar um tempinho a mais, viu? Bom, agora eu vou ali mostrar na prática o que as pessoas vão conseguir ver amanhã. Olha só essas relíquias, né? Esses carros antigos. Eu estou aqui com o Cauado Lins. Vem aqui, Cauado. Gente, já tô apaixonada nesse carro. É um Mercedes, mas ele já falou que ele não vende. É um carro que vem de gerações, né? Era do seu pai, é seu e depois vai ser da sua filha, né? Fala um pouquinho sobre esse carro. Ele é de que ano? Ele é uma Mercedes 1966, 230S, tá? Ela foi a primeira Mercedes emplacada em Brasília. Ela já veio para cá 0 quilômetros. Vamos abrir aqui a porta para a gente ver, pode ser? Pode, pode ver, tá? Tem um detalhezinho aí dela. E a gente vê, ela só andou 39 mil quilômetros, muito pouco, né? 39 mil. Um carro que foi personalizado já, né? Um carro, assim, realmente incrível. Foi uma encomenda que meu pai fez quando nós morávamos fora do Brasil. Né? Meu pai encomendou, saiu da Alemanha, do Stuttgart, foi para os Estados Unidos, foi para o Panamá, nós recebemos ela, porque ela é toda americana, tá? Ela é a Mercedes americana, ela não é a Mercedes alemã, ela é preparada para os Estados Unidos. Olha que bacana, agora eu vou mostrar ali também, deixa eu passar aqui rapidinho, esse caminhão aqui, que ele também é antigo, ele é dos anos 70, não é? Esse é o Paulo 79, esse é o Paulo Cordeiro. Paulo, que carro bonito, né? A gente vê que você tem cuidado, bem conservado, desde 1979. Você tem ele ou você comprou ele usado? Não, já tem uns 4 anos que eu tenho ele. Aí restaurei e estamos aí para um hobby, né? Um passeio, né? Que a gente tem, né? Eu vou falar que eu gostei desse detalhe aqui, olha. Essa decoração aqui que você fez, muito bacana. O seu carro, você toma cuidado, todo personalizado. Isso, né? E aqui, ó. Será que a gente consegue mostrar? Opa! Ela aqui, ó, foi toda restaurada, ó, com toda original. Os bancos, o banco dela é a A, ó. Olha que maravilha. Ô, Felipe, você consegue subir? Eu tô desafiando o meu cinegrafista. Será que ele consegue subir aqui? Deixa a gente ajudar ele aqui, ó. Isso, gente. Olha, cinegrafista bom é assim, né? Aceita todos os desafios. Gente, olha que legal, né? Quem
gosta de carro antigo, quem curte mesmo essas relíquias, amanhã vai ter essa oportunidade de ver esses carros aqui ao vivo. Além desse aqui, vai ter vários outros, que é dos nossos amigos que têm outros caminhões, né? E vai ter outros até... Por quê? Porque tem eventos que tem desses caminhões aqui, que tem 100 caminhões desses, nenhum é igual. Cada um faz uma coisa diferente no seu caminhão, né? Que é pra ser uma... Maravilha, gente, é um evento muito bacana, gratuito. E eu vou localizar vocês aqui, olha, nós estamos entre o pavilhão do Parque da Cidade ali, né, pavilhão de exposições, e ao lado também da ponte que é conhecida como a Ponte dos Cadeados. Então fica exatamente neste gramado aqui, entre esses dois pontos. A dica, uma dica muito boa, é estacionar o carro ali ao lado do pavilhão de exposições, fica muito mais perto. Também dá para estacionar lá no estacionamento 10, aí a pessoa vai andar um pouquinho mais. Mas aí também aproveita, né, essa vista do parque, passar ali pelo laguinho, né? Então, maravilhoso, gente. Ótimo evento, vai amanhã, será amanhã, sábado e domingo. Amanhã de 9 da manhã às 6 horas da tarde e no domingo de 9 da manhã às 5 horas da tarde. Eu acho que eu vou trazer meu filho, viu? Porque ele adora carro antigo. Só 13 anos, mas ele gosta, viu, Vitória? E, Kátia, você falou que gostou do caminhão, tá dando match aí com você. Você de laranja, caminhãozinho ali, laranja também, caminhãozão, né? Laranja, tá bonito. Combinou, acho que seu filho vai amar mesmo. Programaço aí pro fim de semana. Obrigada, Kátia, pelas informações. Olha, gente, carrão, espetáculo, hein? Quem gosta de carro... É o fim de semana para visitar ali o Parque da Cidade, gratuito, como a Kátia disse. Amanhã, sabadão, aí um programaço para todo mundo. Olha, os meninos aqui no estúdio ficam loucos, hein, galera? Só carro top. É isso, obrigada, Kátia. Das notícias, a Polícia Civil prendeu uma mãe suspeita de praticar violência doméstica contra os filhos de 4 e 6 anos de idade. Esta é mais uma tentativa da Luciana de conseguir consulta com um oncologista. Desta vez, ela veio à Defensoria Pública. Esses maus-tratos aconteciam desde o ano passado no apartamento onde a mulher morava na colônia agrícola Samambaia, em Vicente Pires, com os filhos. Uma menina de 4 anos e um menino de 6. Segundo a Polícia Civil, as crianças apanhavam com frequência, até mesmo com toalhas molhadas, e eram mantidas em um imóvel repleto de fezes, urina de cachorro, restos de alimento, inseto e lixo espalhado pelos cômodos. A situação foi constatada quando policiais civis foram até o imóvel para cumprir o mandado de busca e apreensão contra o ex-namorado da mulher em outra investigação. Ele, inclusive, já tinha passagem por tráfico de drogas. Na ocasião, não havia ninguém na casa, mas a situação insalubre chamou a atenção dos agentes e da síndica do condomínio, que repassou as informações para a avó paterna das crianças. Os irmãos foram morar com a avó desde então e, em depoimento, além de confirmarem os maus tratos, relataram abusos sexuais sofridos por parte do ex-namorado da mãe. Contaram também que, frequentemente, a mãe tirava roupa em vídeos gravados pelo celular. Os investigados, que não estão mais juntos, foram indiciados pelos crimes de violência doméstica, maus tratos, abandono material, estupro de vulnerável e satisfação de lascívia mediante presença de criança. Somadas, as penas podem alcançar 30 anos de prisão. A investigação prossegue com a análise do material apreendido. E cresceu a procura por ajuda nas defensorias públicas do país. Esta é mais uma tentativa da Luciana de conseguir consulta com um oncologista. Desta vez, ela veio à Defensoria Pública, esperando que a Justiça determine o que deveria ser um direito assegurado: fazer tratamento depois de receber um diagnóstico de câncer. Todos os dias eu bato na assistência social de hospital oncológico para ver se eu consigo, aí eu vim para cá. Não fui em um, foi em vários. Procurei todos os hospitais que fazem tratamento oncológico no estado de São Paulo e você não conseguir, é desgastante. O defensor gratuito tem sido a última esperança para muita gente. Em 2021, houve 1 milhão de atendimentos a mais que nos 2 anos anteriores. A explicação é econômica.
Significa que pessoas que estavam ali numa situação econômica, que tinha seu pequeno comércio, que tinha sua situação e às vezes conseguia pagar pelos serviços privados, agora não podem mais. A relação ideal é de um defensor público para cada 15 mil pessoas, mas em alguns estados a conta está longe de fechar, como no Paraná e em São Paulo. Boa parte dos pedidos vai para as varas de família. A Luciana quer se divorciar. Separar legalmente e que os meus filhos recebam o que eles têm direito. A Defensoria atende pessoas com renda familiar máxima de 4 salários mínimos, mas também em situação de vulnerabilidade social, como os casos de violência doméstica. Nas varas criminais, em 90% dos processos, os réus recorrem à Defensoria Pública porque não têm condições de pagar um advogado. Um número que diz muito sobre a justiça no Brasil. É reflexo da política estrutural no Brasil, eu digo do racismo estrutural e tudo isso que impacta, para que a gente tenha sempre visto como aquele que tem que ser o excluído da sociedade, é aquele que já está excluído economicamente, se envolvendo também mais em situações de conflitos criminais. E desde 2001, os manicômios foram extintos no Brasil. Pacientes muitas vezes eram submetidos a maus tratos. Para médicos e especialistas foi uma vitória, mas ainda há muito que melhorar em atendimentos psiquiátricos prolongados. Entre 1903 e 1980, o Hospital Colônia, em Barbacena, Minas Gerais, foi palco de cenas de maus tratos contra mais de 60 mil internos. O documentário Holocausto Brasileiro retrata as condições do que foi o pior dos manicômios já vistos no Brasil. O José tem 58 anos. Desde os 7, passou por vários hospitais psiquiátricos para tratar esquizofrenia. A infância, durante um período difícil, influenciou na decisão da família pela internação. Para uma pessoa que nem eu, que adoeci mentalmente, na época de uma ditadura militar, onde as pessoas, naquele tempo, quando era doente mental, não tinha tratamento, simplesmente era jogado num lugar como se joga um lixo qualquer, e a pessoa fica naquele sofrimento ali, sem nenhum apoio psicológico, sem nenhum apoio de família, sem nenhum apoio de qualquer pessoa que cuide de você como ser humano, você pode imaginar uma pessoa que nem eu, que eu possa ter vivido. Quem também passou por essa experiência foi este biólogo aposentado. Eu passei quase 2 anos internado, muito tempo de internação. Já te falei, o afastamento da família é o pior. Uma nova visão sobre tratamentos de doenças mentais busca o fim de clínicas que ainda utilizam métodos dos antigos manicômios. Esta advogada especialista em biodireito e saúde explica que a saúde é um direito previsto em lei. Ainda que você tenha doenças mentais, você tem que ser tratado com dignidade. E por isso que a gente tem vistorias que são feitas ali por meio dos conselhos regionais de medicina. É obrigatório que esses conselhos façam essas vistorias exatamente para evitar, então, que tenham pessoas ainda em situações precárias de saúde. Para reforçar a importância desse cuidado, no Brasil, movimentos sociais criaram o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. A ideia é chamar a atenção para a necessidade de tratamentos psiquiátricos humanizados e de novas leis sobre o assunto. Pensando nisso, este grupo de psicólogos e terapeutas se reuniu na rodoviária do Plano Piloto para levar mais informações à população. Nós temos um número muito grande de pessoas, inclusive no nosso espaço, no lugar de encontro, que já vem de um histórico de internações e que conseguiram, a partir desse acompanhamento terapêutico, extinguir essas internações recorrentes, né? Então, é um trabalho muito potente que a gente acredita que só cuidando com afeto, com amor, com carinho, que a gente vai, de fato, acabar com os manicômios e a sociedade vai entender que existe outra forma de cuidar. Foi esse atendimento terapêutico que mudou a vida do Carlos e do José. Não é caro se fazer as pessoas ser gente. Não é caro você olhar para a pessoa e tratar ele como gente. Não é caro isso. É magnífico você olhar para a pessoa e pensar assim, poxa, esse cara é um cara que ele foi muito adoecido, mas depois que ele conheceu pessoas que sabem cuidar de saúde mental, ele se ergueu, ele conseguiu se levantar, ele se transformou de um indivíduo que não é gente para uma pessoa, para um ser humano.
Agora um destaque internacional. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, recebeu a primeira-ministra sueca e o presidente finlandês na Casa Branca para reforçar o apoio à entrada dos dois países na OTAN. A visita durou poucas horas, mas foi o suficiente para que não houvesse dúvida sobre o posicionamento norte-americano. Oferecemos forte apoio às candidaturas destas duas grandes democracias para a mais poderosa aliança de defesa militar do mundo, disse Joe Biden. Os relatórios para a adesão da Suécia e da Finlândia à OTAN foram enviados ao Congresso para que a posição da Casa Branca seja confirmada. O governo americano também se disse otimista sobre um avanço nas negociações com a Turquia, que ameaça vetar as candidaturas. Nesta quinta-feira, o Senado dos Estados Unidos aprovou um novo pacote de auxílio militar e humanitário à Ucrânia de 40 bilhões de dólares. Reunidos na Alemanha, ministros das finanças do G7 concordaram em fornecer mais de 18 bilhões de dólares para ajudar na recuperação econômica de Kiev. Aqui na sede das Nações Unidas em Nova York, o secretário de Estado americano Antony Blinken alertou para o risco mundial de falta de comida por causa da guerra, com o bloqueio comercial do Mar Negro, que impede a Ucrânia de exportar grãos e outros produtos agrícolas. De acordo com a ONU, o número de pessoas no mundo afetadas pela fome, que já havia subido com a pandemia, está outros 15% maior depois da invasão russa. No campo de batalha, mais 800 militares ucranianos se renderam na usina Azovstal em Mariupol. Ao todo, já são mais de 1.700. A Rússia diz que parte dos combatentes foi levada para um centro de detenção. Num tribunal em Kiev, a promotoria ucraniana pediu a prisão perpétua para o primeiro militar russo julgado por crimes desta guerra. Vadim Shishmarin ficou frente a frente com a viúva do homem morto por ele, um civil de 62 anos. O sargento russo pediu desculpas a ela e disse que entende se não for perdoado. E voltando aqui para o DF, aqui vai uma dica para os pais. A criançada agora pode se divertir com paraquedismo indoor. Um dos maiores desejos das crianças é voar, ser super-herói. Aqui em Brasília, tem um lugar onde esse sonho pode virar realidade. Nós viemos conhecer 3 atletas mirins que são craques no paraquedismo indoor. Os irmãos Sapi, Helena, de 10 anos, e Alan, de 8, e Henrique Machado, 13 anos. Tudo deu ideia e princípio do meu pai, porque ele sempre fazia atividade de paraquedismo e tal, daí me influenciou. É muito legal, você se sente livre assim. O paraquedismo indoor pode ser praticado por crianças a partir de 3 anos. O esporte tem 2 modalidades, o free fly, que é o voo livre, e o four-away, que é praticado assim, em grupo. Four-away, por exemplo, você tem um conjunto de figuras que você deve formar com os flyers voando juntos, né? Aí tem toda uma sequência que é determinada aleatoriamente pelos juízes no dia, e tem também o campeonato de free fly, dinâmico e freestyle, né? O dinâmico, você tem certas linhas que nós desenhamos no túnel enquanto voamos, certo? Pontos específicos devem ser executados tais manobras, e o freestyle você tem um conjunto de manobras que você tem que colocar dentro da sua rotina de estilo livre. O instrutor dá a dica. Esse esporte ajuda e muito no desenvolvimento de habilidades corporais e cognitivas. E quanto mais cedo começar a praticar, melhor. Olha aí a Bela, de 4 anos, dando um show. Muito bom para o corpo, né? A gente usa muito isometria, então a gente queima bastante caloria. Também trabalha muitos reflexos dentro do túnel, né? Atenção, detalhes, consciência corporal principalmente, são os maiores benefícios do túnel pra gente. Tem que fazer muitos alongamentos, porque tipo assim, é muito trabalho de costas, braços, então qualquer preparo físico antes já melhora muito. Para quem, assim como esse time de ferinhas, também quer transformar a sensação de voar em esporte, o iFly Brasília vai abrir turmas de aulas infantis regulares. Nós estamos tentando implementar o Kids Club aqui, certo? Onde as crianças poderão treinar aqui constantemente, semanalmente, assim como vão em futebol, tênis, né? É um esporte mesmo a ser praticado constantemente. Além das crianças, adultos de todas as idades também podem praticar a modalidade. Como eu não sou boba, não deixei a oportunidade passar. Olha aí, eu e o cinegrafista Welder Peixoto equipados com macacão, óculos e capacete.
Vou confessar que bate uma tensão ali no início, mas quando você relaxa e aproveita o momento, é incrível. E até que não foi tão ruim assim, né? Mas o show mesmo foi das crianças, que já são bem mais treinadas que a gente. Venha voar, é muito bom. E a semana que vem está cheia de emoção com os grandes jogos do futebol mundial aqui no SBT. Tem Libertadores, Europa Conference League e a cereja do bolo, final da Champions League. Para contar mais detalhes dos duelos, o Fred Ring, Domitila Becker e Cicinho vão participar do Passa ou Repassa no Domingo Legal, a partir das 11 da manhã desse domingo. Você não pode perder. O nosso jornal fica por aqui. Muito obrigada pela audiência. Bom fim de semana. Tchau!